Hoje nós vamos conversar sobre hipertensão. Mas antes, vamos conhecer alguns números da Organização Mundial da Saúde sobre essa doença? Olha só, no mundo, a estimativa é que 1,28 bilhão de adultos com idades entre 30 e 79 anos tenham hipertensão. E 46% dos adultos com pressão alta nem sabem que têm a doença. E vejam que preocupante esse dado, né? Entre os que sabem, menos da metade, só 42%, são diagnosticados e tratados adequadamente. Só que essa doença, gente, não deveria ser tão subestimada assim, já que a hipertensão é uma das principais causas de morte prematura em todo o mundo. Você tá vendo que é um assunto sério, né? Mas a gente tá aqui para te ajudar a entender essa doença e te mostrar que quando tratada corretamente, é possível sim levar uma vida tranquila e com bastante qualidade. E tem especialista aqui no estúdio para ajudar a gente com esse assunto. O Dr. José Neto está aqui. Ele é diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas e diretor do Departamento de Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefrologista, né, gente? Desculpa. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Nicole. Prazer estar aqui com você. É muito importante a gente falar sobre hipertensão, né? Uma doença que atinge tanta gente. E para começar esse nosso bate-papo do comecinho mesmo, doutor, o que é hipertensão? Fala pra gente. Vamos lá, é fundamental a gente conversar sobre isso. E eu até vou voltar um pouquinho no tempo, Nicole, porque até metade do século passado, as pessoas nem sabiam muito bem o porquê medir sua pressão arterial. Porque justamente ela não causa sintomas na enorme maioria das pessoas. Na prática, é como se a gente imaginasse o nosso corpo como sendo uma tubulação. Se essa tubulação está muito cheia ou com uma bomba batendo muito forte, a bomba é o coração e a tubulação são os vasos. Essa pressão interna do nosso corpo, ali dentro, vai estar alta. Isso pode dar algum tipo de vazamento. Esse vazamento é a lesão nos órgãos-alvos. Os rins, o próprio coração, os próprios vasos, por exemplo, podendo lesar o cérebro. E aí a gente tem um norte que gira ali na casa de 130 por 80, o famoso 13 por 8, ou 140 por 90, ou 14 por 9, como sendo cortes. São cortes arbitrários, mas que nos norteiam. Acima disso, a gente tem uma pressão alta, abaixo disso ela está controlada. Por que eu coloquei isso? Porque há individualidade. Nem todo mundo, daqui para cá, tem, daqui para cá não tem. Existe uma zona cinza para isso. Muito interessante. A gente vai debater muito sobre esse assunto, né? E, infelizmente, gente, a hipertensão tem afetado muitas pessoas. Eu acho que quase todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, né? Eu conheço várias. Então, a nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte conversar sobre as pessoas sobre esse assunto. Vamos assistir. Você tem pressão alta e pressão baixa? Sim, tem pressão baixa. Minha pressão é normal. Pressão alta. Pressão alta. Quais sintomas você sente? Eu fico fraca, querendo cair, parece que eu sinto fome e eu fico suando muito. Vista meio embaçada, cansaço. Suor mesmo e dependendo do que for ser feito é o cansaço. Eu fico tonta. Você sabe como descobrir se tem pressão alta ou pressão baixa? Calor, né? Você sente calor. Você percebe que tem algo de anormal. Medindo a pressão mesmo, né? Sempre vou no médico ou nas farmácias, né? Sabe o perigo da pressão baixa e da pressão alta? A pressão baixa, ela te dá tonteira, ela te dá fraqueza. AVC, infarto. Subir demais ou descer demais pode desmaiar. É muito legal ouvir a opinião das pessoas de casa, né, para a gente ver como que esse assunto está sendo compreendido por essas pessoas. Mas o que leva, José, uma pessoa a desenvolver uma hipertensão? Nicole, eu vou dividir didaticamente dois tipos de pressão alta. Aquilo que a gente chama de primário e aquilo que a gente chama de secundário. Secundário, eu tenho uma causa muito bem definida. Eu tenho, por exemplo, um tumor da suprarrenal que produz um hormônio para mais e isso leva à pressão mais alta. Eu tenho, por exemplo, um distúrbio da tireoide ou renal que leva à pressão alta. Isso responde por mais ou menos 10% dos casos. 90% dos casos é o que a gente conhece como hipertensão primária, que pega normalmente pessoas entre 30 e 50 anos, e aquela pressão que sobe, muita gente fala assim, não, é porque ele está ficando mais velho, é uma pressão normal. Só que isso não tem nada de normal. Isso tem muito a ver com os nossos hábitos de vida, com a nossa alimentação,
com a baixa incidência de atividade física no nosso dia a dia, o sono ruim, muito estresse. Isso, ao longo do tempo, é como se fosse um motor de um carro. Você vai usando, de repente ele quebra. Mas ele quebrou porque ele está velho ou porque você usou ele mal? Então, essa é uma discussão que precisa ser levantada para as pessoas não acharem que é normal ser hipertenso. Certo. O fator genético também é um fator assim que interfere na nossa pressão arterial? Sem dúvida nenhuma, a genética pesa. Mas eu gosto muito de dizer, genética não é destino. Não é porque você tem uma determinada genética que você está fadado a ter hipertensão arterial ou qualquer outra doença. Isso é modulável. Tem um autor que costuma dizer que é como se fosse um revólver. A genética é o revólver, mas o gatilho quem aperta é você. E assim, eu vejo que é um assunto que ele é falado, mas acho que a gente tem que insistir mais, porque assim, a hipertensão ela não é uma doença exclusiva das pessoas mais velhas, né? Crianças e os jovens também podem ter hipertensão, né? Sim, é fundamental a ida ao profissional de saúde, especificamente ao médico, e que esse rastreio seja feito. E foi mostrado às pessoas, existe muita confusão com relação à doença hipertensão arterial e alterações da pressão arterial no dia a dia. Você ter uma dor, ter uma grande ansiedade, ter feito um esporte muito intenso, isso pode fazer com que sua pressão suba, sem que isso signifique doença. Isso faz parte da fisiologia do nosso organismo. Só que, quando você tem uma pressão mais alta, ela com você em repouso, não estou sentindo dor, não fumei, não tomei café, aí sim você tem aquela doença hipertensão arterial que, como você bem salientou no início da nossa conversa, pode levar a um preço muito alto, né, que são as consequências dessa hipertensão. Pois é, a gente perguntou para o pessoal nas ruas quais são os perigos, né, que eles pensam. Teve gente que falou AVC, teve gente que comentou algo que eu achei pertinente, de que você pode ter uma queda, dependendo de onde você está, né? Mas quais são, doutora, as principais complicações da hipertensão? E o pessoal falou muito também da pressão baixa, né, que a gente tecnicamente chama de hipotensão. Ter uma pressão baixa, eu tenho uma pressão de 90 por 60, 9 por 6, 10 por 6. Se ela não te dá sintomas, isso é normal, isso não é considerado uma patologia. Quando que isso pode ser um problema? Quando você tem alguma situação que te leve a sentir algo que seja definitivamente referente a essa queda da pressão. Então, eu estou sentado, levanto muito rápido e aí eu fico com a vista embaralhada, fico meio tonto. E isso sim pode ser um sinal de hipotensão. Isso tem que ser verificado dentro de um consultório médico. Então é como se fosse uma curva em U. Ter ela muito baixa, principalmente de forma aguda, é ruim, e ter ela alta também é muito ruim. Essa verificação ela pode ser feita de várias maneiras. A mais convencional, como eu disse, dentro de um consultório médico. Mas você pode ter um aparelhinho em casa que pode te dar um norte, mesmo que aquele aparelho não esteja super bem regulado, ele te dá um norte de para onde que aquilo está indo. Numa farmácia, num posto de saúde. Então, ter o hábito de buscar ativamente saber como é que está a sua pressão é um primeiro ponto. E eu vou bater muito nessa tecla. Você precisa plantar para colher. Ou seja, se você planta bons hábitos de vida, a tendência é que as frutas que apareçam não sejam frutas estragadas, ervas daninhas. Pois é, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre prevenção da hipertensão aqui no programa, mas antes vamos voltar para essas complicações, né, doutor? Quais seriam as principais complicações? As principais complicações, que são normalmente complicações de médio e longo prazo, são do sistema cardiovascular. Então, no coração, infarto, no rim, perda renal e necessidade de diálise, de transplante, o AVC, que aquele senhor comentou, né, que é o acidente vascular cerebral, muita gente conhece como derrame, dois tipos, o isquêmico, que é uma falta de sangue, e o hemorrágico também pode ser causado por causa da hipertensão arterial. Problemas de vasos, em última análise, que levem, por exemplo, a amputação, cegueira, ou seja, definitivamente não vale a pena comprar esse risco que é totalmente modulável. Nossa, com certeza. E sinais, assim, a pressão alta ela é uma doença mais silenciosa ou existem sinais de alerta que a gente pode ficar atento? Você já até falou sobre a questão de levantar e ter uma queda, né? Mas tem mais algum sinal? Normalmente ela vai ser assintomática. É muito comum as pessoas falarem assim, não, eu estou tendo dor de cabeça, isso deve ser a pressão. Normalmente é ao contrário. Qualquer dor no nosso corpo faz a pressão subir.
Então, a hora que eu verifico uma pressão que está lá 15/9, 16/10, num cenário de dor, seja ela uma dor de cabeça ou uma dor em qualquer parte do corpo, isso não dá para inferir que é uma doença. A aferição para a gente verificar a doença hipertensão arterial, ela tem que ser numa condição tranquila. Pode acontecer sintomas? Pode, mas isso é a exceção da exceção. A gente considera a hipertensão arterial uma doença silenciosa e que vai aos pouquinhos lesando o nosso corpo até você ser surpreendido por uma coisa mais grave. Entendi. Eu vejo muitas pessoas associando a dor na nuca, né, com a pressão alta. Isso tem a ver ou não? Normalmente não. Você até pode ter, sim, uma coisa que tecnicamente a gente chama de encefalopatia hipertensiva, que é uma pressão muito alta que leva a problemas que variam desde dor de cabeça até confusão mental. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Normalmente, a dor leva à hipertensão. Então, se você está tendo muita dor de cabeça, essa dor de cabeça pode estar levando sua pressão a subir, mas como consequência e não como causa primária. Sempre para a gente dizer doença hipertensão, eu preciso ter isso numa condição ótima, que é em repouso, calmo, sem dor, sem estresse, para tentar ficar mais próximo daquilo que é a pressão alta nesse momento. É mais ou menos, vou fazer uma analogia, acho que as pessoas vão entender, gostar bem, que é o seguinte: estar triste não é estar deprimido. Você pode estar triste porque você perdeu um ente familiar. A depressão normalmente é aquela tristeza que não tem nem muita explicação. A hipertensão é a mesma coisa. Você não tem uma causa subjacente ali para explicar aquele aumento da pressão naquele momento. Perfeito, adorei essa explicação. Agora, quando que uma pessoa é considerada hipertensa, né? E como que é o diagnóstico da hipertensão? O diagnóstico ele vem muito por esses valores, né? As várias sociedades brasileiras e internacionais, elas variam em termos de qual que é o limite para corte da hipertensão arterial. Então, é aquilo que eu comentei. Isso varia ali de 13/8 até 14/9. Vamos colocar como critério 14/9, porque se você tem uma pressão acima de 14/9, ou 140/90, isso é considerado hipertensão. E quanto mais alta ela vai ficando, mais grave ela é. E esse crescimento ele não é linear. Ou seja, você ter uma pressão de 14/9, você tem um risco, mas se ela está 18/12, esse risco ele não é linear, ele é exponencial. Então, é importante a gente trazer essa pressão para mais próximo desse 14/9, mas eventualmente você vai ter um idoso que não vai tolerar ficar com pressão tão mais baixa. Ele vai ficar ali com 14/9, 15/9 e está tudo bem. Mas essa definição ela precisa ser vista ao lado da individualidade e junto a um profissional da área de saúde. E você começou a falar do tratamento, né? Hoje tem medicamentos que são eficazes para ajudar no controle da hipertensão, né? E eles são muito úteis, muito efetivos, né? O controle da hipertensão arterial, ele sempre começa no tratamento não farmacológico. Ele começa em você ter uma boa alimentação, manter um peso saudável, fazer atividade física regular, ter um sono adequado, controlar os estresses, evitar excesso de toxinas, álcool, cigarro. Remédio é como se fosse uma boa bengala. Eu gosto do remédio, eu uso o remédio, mas ele não pode ser dado de forma isolada. É mais ou menos você jogar uma pessoa numa piscina com uma boinha. Se você não ensiná-la a nadar, ela vai no máximo ficar boiando ali, mas uma hora essa boia vai murchando, ela acaba afogando. E aí dentro desses remédios, a gente tem, felizmente, uma enorme variedade que de acordo com cada indivíduo, se ele tem mais lesão renal, se ele tem mais lesão cardíaca, você pode modular e escolher, inclusive fazendo associações. E a indústria farmacêutica tem nos ajudado nesse sentido, porque várias medicações agora já vêm em combos. Então, eu tenho dentro de um remédio, 2, 3 medicamentos que aumentam a aderência. Porque ficar tomando remédio 2, 3, 4 vezes por dia, não tem dúvida, está provado que reduz a adesão das pessoas. Agora, uma curiosidade assim que eu tenho, porque hoje a gente tem esses relógios digitais, né? A gente já falou do processo de medir a pressão, mas eu queria voltar, que eu lembrei dessa pergunta. Esses relógios, hoje em dia, eles não estão ali só para te mostrar a hora, né? Te indicar o horário correto. Eles fazem diversas funções. E uma delas é medir a pressão arterial. Eles funcionam? A gente pode confiar nesse dispositivo? Eu falo o seguinte, todos esses devices, eles servem, no mínimo, como norte.
mesmo que ele não seja perfeito, vamos pegar uma pessoa que está com uma pressão de 14/9 ou 15/9, por mais que uma esteja nitidamente está hipertensa e a outra não, o limite é tênue. Mas se ela está com 18, esse risco é muito maior. Então, essa sinalização, mesmo que ela não seja super mega precisa, e eu acho que esses devices, a tendência é que eles evoluam e que cada vez mais eles sejam úteis, inclusive avisando o médico de que algo está acontecendo, nos dando um rastreio de como é que ela ficou, não no momento, mas nos últimos dias. Então, sim, eu gosto e oriento meus pacientes que eles façam isso e que, se der alguma dúvida, me chame. Me chame, converse, porque a comunicação ela é fundamental. Dr. José Neto, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Imagina, foi um prazer, conte comigo sempre aí que precisar. A gente tem redes sociais que a gente consegue encontrar o senhor no Instagram, né? Sim, no Instagram vocês conseguem me encontrar no @Dr. José Neto, Dr. José Neto, e também conseguem me encontrar publicando muita coisa dentro do @Nefroclínicas. A gente tem um grupo que preocupa-se muito com essa saúde olhada sob o prisma do cliente, né? Então, o Grupo Nefroclínicas, junto com vários parceiros, como o Hospital Vila da Serra, ele quer muito levar saúde e não simplesmente ficar tratando doença.